Uma operação policial que deixou pelo menos 8 mortos no litoral paulista. Um governador que, antes de qualquer apuração, saiu em defesa dos agentes de segurança. Um episódio que ocorre num estado que vinha reduzindo seus índices de crimes violentos nos anos recentes. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com uma notícia do dia que pode continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 31 de julho de 2023. Dia em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a operação policial que matou pelo menos 8 pessoas em Guarujá, no litoral sul do estado, no fim de semana. As mortes aconteceram logo depois que um soldado da Rota, grupo de elite da Polícia Militar, foi assassinado em uma comunidade da cidade dias antes. A ouvidoria da polícia recebeu denúncias de abusos dos agentes de segurança, incluindo torturas, execuções e ameaças. O Tarcísio chamou essas denúncias de narrativas. E não podemos permitir, nós não podemos aí sucumbir às narrativas. A gente está enfrentando o tráfico de drogas. A gente está enfrentando o crime organizado e a gente tem que ter consciência disso. O como é difícil enfrentar o crime organizado. E a gente tem uma polícia extremamente profissional que sabe usar exatamente a força na medida que ela tem que ser usada. Claro, não houve hostilidade, não houve excesso, houve uma atuação profissional, né, e que resultou em prisões e nós vamos continuar com as operações. Tarcísio também se disse muito satisfeito com a resposta da polícia à morte do soldado da Rota, Patrick Bastos dos Reis. Desde o dia 20 de julho, a PM está conduzindo a segunda fase da Operação Impacto, para combater o tráfico de drogas na Baixada Santista. Foi no contexto dessa operação que Patrick Reis foi morto, durante uma patrulha na comunidade de Vila Zilda, em Guarujá, na quinta-feira passada. A polícia respondeu com uma nova operação, batizada de Operação Escudo, para buscar os responsáveis pelo crime. Nessa nova operação, 3.000 PMs foram deslocados para a região. Foi uma ação letal. O governo estadual afirma que foram 8 mortes, todas resultantes de confrontos entre a PM e traficantes. Já a ouvidoria da polícia identificou 10 mortes. Uma dessas mortes foi do vendedor ambulante Felipe Vieira Nunes, morto com 9 tiros. De acordo com testemunhas, ele foi torturado e executado. Segundo a ouvidoria, moradores das comunidades de Vila Zilda e da Vila Baiana disseram estar sendo ameaçados por policiais. Disseram também que agentes invadiram casas usando máscaras. O Ministério Público Paulista afirmou que vai investigar os métodos usados na operação. A PM realizou 10 prisões, entre elas a de Erickson David de Souza, apontado como o autor dos disparos que mataram o soldado da Rota. Pouco antes de se entregar para a polícia, ele divulgou um vídeo endereçado ao governador Tarcísio de Freitas e ao seu secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Eu quero falar pro Tarcísio e pro Derrite aí, ó, parar de fazer a matança aí, matando a paz de gente aí, inocente, querendo pegar minha família, sem que eu tenha nada a ver, estão me acusando aí. É o seguinte, eu vou me entregar, que não tem nada a ver, entendeu? O Guilherme Derrite estava acompanhando o Tarcísio na conversa do governador com a imprensa nessa segunda-feira. Ele questionou o levantamento feito pela ouvidoria da polícia e falou que o vídeo divulgado pelo suspeito foi feito a partir de orientação de seus advogados de defesa. Ele também sugeriu que os relatos de torturas e ameaças feitos pelos moradores das comunidades de Guarujá foram forjados. É uma estratégia do crime organizado, inclusive de cooptar moradores, de cooptar pessoas das comunidades que também são vítimas desse tráfico de drogas e do crime organizado, apresentando versões, dizendo que, olha, você vai lá e diz que o policial fez isso ou fez aquilo. De acordo com o Guilherme Derrite, a Operação Escudo, com um efetivo reforçado de policiais, vai se estender por pelo menos mais 30 dias em Guarujá, mesmo depois da prisão do suspeito de matar o soldado da Rota. O Tarcísio de Freitas foi o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo governo de São Paulo em 2022. Durante a campanha, ele adotou um discurso linha dura na segurança pública. Por exemplo, ele criticou as audiências de custódia,
que buscam reduzir prisões desnecessárias ao colocar suspeitos frente a frente a um juiz logo em seguida à prisão. Disse também que ia abandonar o uso de câmeras em fardas de agentes de segurança, mas acabou voltando atrás e manteve esse programa. Essas câmeras tinham ajudado a reduzir a letalidade policial nos batalhões em que foram testadas. O episódio mais atribulado da campanha do Tarcísio aconteceu em um evento com um candidato em Paraisópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo. Ele estava numa universidade da região quando aconteceu um tiroteio nas imediações, que envolveu a polícia e acabou na morte de um homem suspeito de fazer parte do tráfico de drogas. Foi um caso muito nebuloso, cheio de mudanças de versão. Primeiro, a campanha do Tarcísio disse que ele foi vítima de um atentado no momento em que as eleições estavam muito acirradas e em que o bolsonarismo, representado por ele no estado, tentava se vender como uma barreira de contenção contra grupos criminosos. Essa hipótese do atentado foi logo descartada, e a imprensa colheu relatos de testemunhas apontando para a participação da equipe de segurança do Tarcísio no tiroteio. Uma equipe que incluía, por exemplo, um agente da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Esse agente estava de licença. Também tinha um delegado da Polícia Civil apaisana envolvido no episódio. Seguranças que chegaram a mandar um cinegrafista apagar as imagens do ocorrido. O inquérito policial sobre o caso foi arquivado no fim de 2022, a pedido do Ministério Público. As investigações concluíram que o homem foi morto por um policial militar. Os seguranças de Tarcísio prestaram depoimento, mas não foram citados no relatório final do inquérito. O Tarcísio escolheu como secretário de Segurança Pública o Guilherme Derrite, um ex-comandante da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, unidade de elite da PM paulista que ganhou notoriedade por seus métodos violentos. Ele foi afastado do cargo depois que uma operação do batalhão que ele comandava terminou com 6 mortos em 2013. Na campanha de 2018, o Derrite aproveitou a onda bolsonarista e foi eleito deputado federal. No plenário da Câmara, elogiou uma operação da Polícia do Rio na comunidade do Jacarezinho em 2021 que terminou em 28 mortes. Uma operação que teve diversos indícios de abusos, como torturas e execuções. Na ocasião, o Derrite disse que a única coisa que ele lamentava era a morte de um policial durante a ação. Tarcísio e Derrite assumiram a segurança pública de um estado que viveu ao longo dos últimos 20 anos um processo de redução dos crimes mais violentos, como homicídios, roubos e assaltos. Isso incluía inclusive os dados de letalidade policial, que caiu nos últimos anos graças a medidas como as câmeras nos uniformes. Mas esse dado específico de mortes por policiais em serviço voltou a subir em São Paulo no primeiro semestre de 2023. Dados oficiais mostram que essas ocorrências aumentaram em 10% na comparação com os 6 primeiros meses de 2022. O Durma com Essa procurou o José Vicente, que é coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo e professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da PM, para entender os desdobramentos da Operação Escudo, em Guarujá, que terminou em pelo menos 8 mortes nesse fim de julho. As denúncias de tortura, eventualmente, isso vai ser tudo apurado. Cada morte que aconteça, inclusive pelas mãos da polícia, nos seus trabalhos, ela é objeto de investigação, de apuração, através do inquérito da Polícia Civil, uma por uma, e também através de apuração administrativa por parte da Polícia Militar em relação à conduta dos seus PMs. É importante ressaltar que esses PMs, em princípio, todos estavam com câmeras e as imagens também poderão ser observadas para investigação e todo esse processo vai depois para o Ministério Público para reexaminar as provas colhidas, as evidências e as conclusões. O Durma procurou também o Bruno Paes Manso, que é jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e autor do livro A República das Milícias. A gente queria entender os efeitos das reações tão contundentes do Tarcísio de Freitas e do seu secretário de Segurança Pública, que chamaram os relatos de abusos policiais em Guarujá de falsas narrativas, antes mesmo do resultado das investigações e contrariando abertamente a ouvidoria da PM. É necessário aguardar a apuração, saber se havia filmagem das ações, porque não cabe ao governo tomar uma decisão que deve ser tomada pela justiça, né? E isso, como a gente tem visto, produz efeitos trágicos para a segurança pública quando um governador começa a se adiantar às apurações e decisões da justiça e aliviar
o discurso em defesa de policiais que podem cometer excessos, porque isso acaba passando uma mensagem de que o governo respalda esse tipo de ação. E é justamente o descontrole das polícias e a defesa de operações violentas que está na origem do fortalecimento das milícias, que hoje no Rio de Janeiro são muito fortes. Então, a gente vive um período muito difícil, arriscado, e já tem conhecimento histórico suficiente para saber dos riscos desse tipo de declaração. O Denis Pacheco, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi além. Para ele, essas declarações fazem parte de uma estratégia para deixar a atuação policial à margem da lei. Os depoimentos são extremamente reveladores de uma estratégia que é de invalidar o direito à vida das vítimas, o direito à vida de todas as pessoas que podem ser enquadradas, inclusive antes de qualquer investigação policial, enquanto bandidas, né? Então, é uma estratégia de invalidação de direitos, uma estratégia de incriminação prévia e uma estratégia para fazer com que os policiais não sejam punidos, escrutinados e cobrados em relação à sua atividade, né? Uma estratégia de opacidade, de negação de transparência acerca da atividade policial, de negação da própria legalidade a que a atividade policial deveria estar sujeita. O Bruno Paes Manso também se mostrou preocupado com os sinais dados pelo governo de São Paulo nesse caso de Guarujá. Ele tem receio de que o Estado passe por um ponto de virada na relação entre o governo e as suas forças de segurança. Todo tipo de cuidado é necessário diante do quadro que a gente vive hoje no Brasil, principalmente a partir do Rio de Janeiro, mas que já atinge diversos estados, do risco dos governos perderem o controle sobre as suas polícias. O próprio João Dória iniciou o governo com um discurso truculento e percebeu na pele os riscos e os problemas que isso provocavam, sendo inclusive ameaçado fisicamente, tendo que andar com segurança por causa de ameaças vindas da própria polícia. Isso fez com que ele tomasse uma série de iniciativas fundamentais de controle, principalmente vinculadas ao uso de câmeras nos uniformes, né? Então, é uma política que vem dando certo e que vinha reduzindo as taxas de letalidade, o que é um passo importante que São Paulo vinha alcançando, né? Agora, vamos ver se esse caso sinaliza para o contrário, né? O que seria muito triste, um retrocesso depois de um avanço tão difícil de ser conquistado, né? A taxa de desemprego do segundo trimestre de 2023 ficou em 8%, o menor nível para o período desde 2014. O dado faz parte de um movimento de recuperação do emprego no país depois das fases mais agudas da pandemia de Covid-19. O Marcelo Rubissek está escrevendo um texto sobre um outro fenômeno que está acompanhando essa queda. Marcelo, que fenômeno é esse? Bom, quando a gente olha para os dados do mercado de trabalho, está acontecendo uma coisa interessante e importante, que é que a taxa de participação está mais baixa do que estava antes da pandemia. O que é essa taxa de participação? Então vamos lá. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, você tem 3 opções. Ou as pessoas estão empregadas, ou elas estão procurando emprego, o que tecnicamente é a definição do desemprego, e também tem as pessoas que não estão nem trabalhando e nem procurando emprego, que são as pessoas justamente que são consideradas fora da chamada força de trabalho. A taxa de participação é a proporção de pessoas que, entre os que têm idade de trabalhar, estão trabalhando ou procurando trabalho. Então, quando a gente diz que a taxa de participação está mais baixa, isso quer dizer que tem menos gente agora empregada ou procurando emprego do que tinha antes. Quando a pandemia começou, muita gente saiu do mercado de trabalho porque tinha medo da Covid-19 ou porque não tinha nenhuma perspectiva de encontrar uma vaga no meio daquela super crise. Depois, conforme a economia foi se recuperando, mais gente voltou a procurar. Mas é isso, a gente ainda está num patamar abaixo daquele de antes da pandemia. E, pelo menos por enquanto, não está com muita cara de que a gente vai voltar para esse nível tão cedo. E quais são as causas desse fenômeno? Eu conversei com economistas que levantaram algumas hipóteses para isso.
A primeira tem a ver com as pessoas mais velhas que, no meio daquela crise toda, tanto na economia, né, como na saúde, decidiram antecipar a aposentadoria. Isso é uma coisa. Mas tem também uma correlação com a ampliação dos benefícios sociais. Primeiro com o Auxílio Brasil, que chegou a R$ 600 em 2022, e depois com o Bolsa Família, que foi retomado com um formato expandido agora em 2023. Aqui é importante a gente falar que isso não é uma validação daquele velho preconceito de que o Bolsa Família deixa as pessoas preguiçosas, etc. Assim, a gente teve sim indícios de que entre os jovens houve um aumento da população nem, que são aqueles que nem estudam nem trabalham, mas também tem dados que indicam que com esse piso de renda garantido pelos benefícios sociais, mais gente passou a se dedicar exclusivamente aos estudos. E entre trabalhadores de renda mais baixa, principalmente aqueles com escolaridade mais baixa, o que pode ter acontecido é que as pessoas pararam de aceitar qualquer trabalho ruim, né, só porque estavam precisando do dinheiro. Então agora com esse colchão, eles podem ser mais seletivos. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E que tal ter mais do Nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora com desconto num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Da operação letal da polícia no litoral paulista ao mercado de trabalho pós-pandemia, Durma Com Essa. Com roteiro e produção de Antônio Mami, locução de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!